Opa, minha gente! Vamos dando vazão ao podcast. Hoje eu tive uma surpresa que acabou se transformando no convite do podcast. Estou recebendo hoje uma figura ilustre de Pernambuco. Um homem que já foi político e já foi magistrado, entre tantas outras atribuições que ao longo da vida a gente vai tendo atribuições, papéis. Mas assim, é muito importante a gente conversar com uma pessoa que já viu os dois lados da moeda, para poder conversar e saber um assunto que tá tão em pauta hoje, que é essa questão de eleições, liberdade de expressão, choque entre poderes, os contrapesos, tudo isso que a gente está vendo diariamente. Então, com muito prazer, com muita honra, quero apresentar para quem não conhece, eu acho que já, pelo menos aqui em Pernambuco, quase todo mundo já conhece a figura ilustríssima de Clóvis Corrêa. Seja muito bem-vindo, Clóvis. Meu caro Paulo Perazzo, alegria imensa estar aqui, praticamente inaugurando seu podcast, porque é a terceira ou quarta pessoa que está por aqui. E as coisas de Deus são assim. Eu jamais poderia imaginar que hoje estaria aqui. Tenho dois convites, um para estar na inauguração da expulsão de animais em Limoeiro, que faziam questão que eu estivesse lá, e outro para a inauguração também de uma loja do Verde Fruta aqui na Conselheira Guiar, na esquina ali de Boa Viagem. Clóvis me ligou hoje dizendo: Perazzo, eu estou precisando de uma ajuda para configurar o token. Claro, pode vir aqui, tem algum técnico? Pode vir, Clóvis. E quando o Clóvis chegou aqui, eu vou colocar aqui, aqui no ar, mas assim, antes de mais nada, uma coisa assim que foi interessante até pelo impacto, do tamanho até me impactei. Ele apresentou, fez um protocolo em relação à suspeição, impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Mas assim, antes de começar o podcast, a gente vai conversar bastante. Eu queria te mostrar uma coisa que eu já mostrei isso há muitos anos atrás, vou mostrar agora. Isso aqui, Clóvis, foi o processo, eu coloquei um processo de revisão de aposentadoria para minha falecida mãe, tá certo? E engraçado é que esse processo trabalhista que eu estou mostrando aqui a vocês rapidamente, olha, o advogado foi Afonso Rick, essa ação foi de 1978, e foi, meu pai faleceu num acidente de trabalho, e tinha algumas verbas a receber, algumas horas extras a receber, férias, comissões, etc. E muitos anos depois, você veja, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né? Eu disse à minha mãe, mas assim, repercutiu essas horas extras na sua pensão? Ela disse, não. Eu digo, mas tem que repercutir. Ou seja, você ganhava 1.000, a sua pensão foi calculada em cima de 1.000. Mas só foi calculada em cima de 1.000 porque a empresa não pagava as comissões. Era para ter sido, a sua pensão era para ter sido paga em cima de 2.000 da época, não é? E ela disse, não foi feito não. Fomos na justiça, no arquivo da Justiça do Trabalho, conseguimos algumas cópias, ao mesmo tempo que eu parabenizo a Justiça do Trabalho de ter guardado as cópias. Aconteceu uma coisa assim que eu não entendo tanto. Eles desengorduraram o processo. No entender deles, precisava apenas ficar as peças principais do processo. E aí eles incineraram algumas partes do processo que eles consideravam que não eram partes essenciais do processo. Na verdade, eu acho que para a memória histórica tem que ser tudo, né, Clóvis? Ainda mais hoje com escaneamento, que sei lá, daqui a 200 anos, quem a gente não sabe, né? Mas aí eu tava lendo o processo, fui para lá, fui para cá, e a gente, por incrível que pareça, esse processo trabalhista, a gente tá fazendo uma restauração de autos, Clóvis. Ou seja, esse processo trabalhista de 1978, que eu tô passando aqui,
para vocês. Em 1900, foi necessário fazer uma restauração de autos. É um procedimento que se usa muito pouco. Só em alguns casos assim, bem específicos é que a restauração de autos é necessária. E nesse caso aqui foi necessário porque a gente precisa refazer alguns cálculos do processo trabalhista para que essa repercussão das verbas trabalhistas elas se deem nas verbas devidas de pensão. E aí, indo para lá, voltando para cá, estou procurando. Para minha surpresa, por favor, olha o nome de quem estava aqui, Clóvis Corrêa. Exatamente. Eu me Tá lembro certo. desse caso. Meu Deus, lembra não, Clóvis? Me lembro que uma certa ocasião você me falou sobre esse processo. Foi. Olha, aqui tá 1982. Nessa época eu tinha o quê? 6 anos de idade. E tu tava lá, ó. Tava aqui, Henrique Mesquita, o relator. Clóvis Corrêa, revisor. Clóvis Valença, não conheço. Foi presidente do tribunal. E Luiz Generoso e Edgar Lacerda. Então, assim... Aí só tem vivo mesmo eu. Morreu. Foi mesmo, Clóvis. E assim, eu sou muito grato, porque assim, Clóvis, essas verbas na época nos ajudaram muito. Eu me lembro que minha mãe comprou um apartamento pequeno. Esse apartamento rendeu aluguéis. Foi feita justiça. Meu pai, ele faleceu, gente, só para vocês terem ideia. Ele estava se formando em direito, queria ser advogado, mas na época ele estava sendo vendedor da Sharp, de uma empresa de tecnologia, de televisões, etc. Japonesa. Exatamente. E assim, segundo a minha mãe, ele precisava muito, era o mês de formatura dele, e ele precisava vender muito para poder conseguir uma comissão extra por causa da... E aí você veja como são as coisas. A morte dele foi no dia 31 de maio de 1978. E a Copa do Mundo começava no outro dia 1º de junho. Então, segundo a minha mãe, ele correu tanto, se estressou tanto, que acabou se envolvendo nesse acidente de carro, né? Que foi um acidente... Mas assim, foi... No interior? Foi aqui, na frente do Geraldão. Exatamente, ele vinha de noite, voltando para casa, foi um acidente in Niteri, ou seja, no percurso para casa, era coisa de 10 horas da noite, uma carreta entrou na pista, ele não freou ainda, mas não conseguiu frear tudo, e ele bateu de frente com a carreta. Então, carro assim... pequeno, né? Carro pequeno, foi quase morte instantânea. Mas assim, a empresa na época, como acabou sendo decidido, inclusive por você, não pagava as horas extras, não pagava as comissões. E aí, incrível, sabe, Clóvis, é que esse processo ainda hoje está rolando de certa forma. Hoje eu sou o advogado desse processo que você está vendo. Incrível. Eu entrei, né, com a restauração de autos, ele passou muitos anos guardadinho. E eu quero lhe fazer essa homenagem aqui agora, porque afinal de contas... Seu voto ajudou na minha vida, sabe, Clóvis? Perfeito. Eu lhe agradeço muito essa homenagem que você me presta. Em 82, como era a tua vida, Clóvis? Em 82? Eu fui nomeado no dia 31 de março de 1981 pelo presidente General Figueiredo, presidente da República. E ali já tinha um ano de experiência, mas antes eu passei 6 anos como juiz classista, representante dos empregadores. E Henrique Mesquita, que foi o relator, era dono da padaria ali no Pina, padaria ABC. Dessa turma toda aí que você citou, Clóvis Valença, Generoso, presidente do sindicato dos comerciários. Edgar Lacerda falecido, Clóvis Valença. Um fato interessante, na posse de carro de Edgar Lacerda, que foi o último ali da fila, ele disse uma coisa que eu jamais me esqueci. Ele disse: muito mais me comovem as lágrimas ainda injustas do empregado do que as ponderações justas do empregador. Ele era muito vinculado aos empregados. Ficou todo mundo estarrecido, né? Ô Clóvis, mas já que a gente entrou nesse assunto, acabou essa história de juiz classista, era chamado de vogal. Muita gente na época entendia que era só uma maneira de se conseguir cargo público, de se conseguir nomear. Mas qual era a sua visão sobre os classistas, os vogais? Extremamente importante, porque
70%, 75%, às vezes até 80% dos processos eram conciliados pelos classistas, um representante de empregado, outro representante de empregador. Eu fui, com muito orgulho, vogal da Justiça do Trabalho, né? E fui representante dos empregadores. E tinha ocasiões que o juiz nem se levantava da cadeira. O que foi que levou? Dois fatores que levaram à extinção da representação classista. Nilson Gibbs, que foi um grande parlamentar e que era defensor da representação classista, aprovou na Câmara dos Deputados uma lei que no Congresso Nacional que permitia, com 5 anos de exercício profissional no vocalato, a pessoa se aposentar com 2/3 dos vencimentos dos magistrados de primeiro grau. Esse foi o primeiro aspecto. O segundo é que, às vezes, os dois vogais votavam contra o juiz togado e se irritava profundamente o juiz togado. Ele apresentava uma proposta, os dois classistas se juntavam e derrubavam o voto. Então, eles fizeram um trabalho... Mas tinha o mesmo peso? Mesmo peso. Tinha o mesmo peso. Tinha o mesmo peso. Era uma junta de conciliação e julgamento. Exatamente, na época, né? Junta de conciliação e julgamento. Sim. Depois virou vara, quando tiraram os vogais, acabaram-se a representação classista, acabou-se a representação classista e ficou só vara. Esses foram os dois fatores que levaram à extinção da representação classista. Primeiro, o fato deles, com 5 anos de exercício profissional, se aposentarem com 2/3 do magistrado. E o segundo, o fato de alguns classistas, às vezes, se juntaram, empregado e empregador, para derrotar o voto do relator, do juiz togado. Isso irritou profundamente. Eles aproveitaram exatamente essa oportunidade que os classistas estavam se aposentando com 5 anos, com 2/3 dos vencimentos do magistrado, e empolgou a imprensa, empolgou a sociedade, e os parlamentares terminaram, lamentavelmente, extinguidos. Era para melhorar, em vez de passar 5 anos, passasse 10, passasse 15, e não para extinguir a representação classista. Só um avisinho, pessoal da produção, por favor, vá anotando os assuntos para a gente colocar as tags, que as tags são bem importantes. Mas, Clóvis, já que a gente começou por aí, muita gente discute a importância da justiça do trabalho. Já vi alguns estudos, ou alguém disse que tem um estudo que ela custa mais caro do que ela arrecada, ou seja, o que ela distribui para os trabalhadores ainda é menor do que... Isso é verdade, Clóvis? É verdade. Isso, eu quero lhe dizer que eu deixei a magistratura com 48 anos. Eu queria ser parlamentar para mudar a legislação trabalhista, porque ela é muito rigorosa, muito extensa, muito ampla, e o grande erro que ela comete é nivelar um contrato de trabalho de um funcionário da Volkswagen, de uma multinacional, com uma barraquinha de coco, um fiteiro, uma pipoqueira, e que aquele pequeno empresário é obrigado a cumprir com a mesma legislação de uma multinacional. Esse aqui é o grande problema que eu vejo, e a falta dos juízes classistas que simplificavam, buscavam o entendimento, a harmonia. O juiz togado não tem essa sensibilidade, ele às vezes não tem tempo e condena e termina extinguindo a atividade profissional desse pequeno empresário. Esse, na minha ótica, é o grande problema na justiça do trabalho. Se na área financeira, empresarial, existe o simples, aquelas empresas que são pequenas e têm o simples, na justiça do trabalho não tem simples. É tudo do mesmo jeito que tem uma legislação para uma multinacional, a mesma legislação de um pequeno empresário. Esse é que constitui, na minha ótica, o grande problema da justiça do trabalho. Ô Clóvis, e também entrando nesse assunto, que eu acho que a gente vai conversar bastante sobre questão de enfrentamento de poderes. O que eu vi no mundo, não é uma questão do Brasil, não, é uma questão mundial. É uma verdadeira guerra de quem manda mais. Se é César, se é Senado ou se é pretor. Para quem não entende o que eu estou dizendo, César era o rei, não é, de Roma. Era o imperador de Roma, se chamava César. Era o título do imperador, era César. César tinha o Senado, que uma boa parte das medidas dele tinham que ser aprovadas. É que a gente, às vezes, tem um trava-língua desse que se a gente for repetir, é pior. Mas, assim, tinham que ser aprovadas. Então, isso. Tinha César, tinha o Senado, que era o nosso legislativo, que ainda hoje existe, e tinha os pretores, que eram juízes. Não é? Só que, na época,
se entendia, diferentemente de hoje, que a lei ela tinha muita força, ela devia ser interpretada literalmente. Essa interpretação gramatical era mais importante do que a teleológica, ou seja, dos princípios da lei. Hoje em dia, o que eu vejo é o seguinte, a lei quase que uma sugestão. E quando o juiz não quer, ele tem um ponto de vista diferente da lei, ele simplesmente ignora a lei, porque o princípio... O princípio... jurídico. Sei lá, qualquer coisa que ele entenda que é um princípio, ele nega. Então tem reformas que simplesmente o juiz ignora, porque diz que é inconstitucional, porque o princípio não sei de que, não sei de que. Como é que você vê isso hoje, Clóvis? É errado, né? Existe atualmente, houve uma grande mudança na legislação para benéfica, eu acho. Na época do presidente Temer, ele fez mudanças significativas. Por exemplo, era comum o advogado pedir o céu e a terra. E se o juiz desse só a terra, ficava por isso mesmo. Então, uma coisa que ele fez é o seguinte: no instante que o advogado do reclamante pede o céu e a terra e só ganha a terra, o que é que acontece? Ele vai pagar honorários sobre aquilo que ele não ganhou. Isso estimulou para que os advogados fossem mais concisos, mais precisos com a verdade que o reclamante falava, e não exageradamente buscando honorários mais elevados e a condenação mais cara. E eu quero lhe dizer, Peraz, amigo, que nos países onde não tem justiça do trabalho, como é o caso dos Estados Unidos, todo mundo quer ir para lá. No país que tem a justiça do trabalho, que é o caso do Brasil, que representa 98% das reclamações de todo mundo, está aqui no Brasil. Muita gente não quer vir para cá por conta dessa legislação que é extremamente rígida, inflexível e que nivela, volto a dizer, o pequeno empresário com o grande empresário. Mas assim, deve, em algum momento de sua carreira de magistratura, você deve ter visto, meu Deus, que lei injusta. Exatamente. Mas assim, a lei é maior do que eu. Só que hoje eu não vejo essa postura por alguns juízes. Olha, se a lei é ruim, eu tenho um critério do princípio não sei de que, o princípio do azul dourado. Está acontecendo isso. E... juízes esquerdistas que não querem cumprir aquilo que essa legislação que foi modificada pelo presidente Temer, querem cumprir, consideram tudo inconstitucional. É o neoconstitucionalismo. Mas assim, simplesmente não vai. Então assim, o que é que eu vejo? O tribunal derruba. Eu não sei. Eu não sei, sabe, Cláudio, eu não estou falando só do TRT, eu estou falando de todos os âmbitos, porque você veja, cada vez a gente tem que ser mais... A Câmara, o Senado, o Legislativo, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, coloca, eu quero desse jeito, e o juiz descumpre não, assim, interpreta totalmente ao contrário. Olha, isso aqui era azul. Não, azul sob seu ponto de vista. No meu ponto de vista, isso aqui é um feixe de luz que é um prisma. Quando o prisma se abre, se transforma em 5 cores diferentes, vermelho, amarelo, e eu vejo o amarelo, eu não vejo o azul. Então, assim... Nós vemos isso, inclusive, com o próprio Supremo Tribunal Federal. Na cassação de Dilma, o artigo que estabelece quem é cassado perde os direitos políticos por 8 anos, no mesmo artigo. O ministro Lewandowski, que presidiu essa sessão, quando ela foi cassada, aí ele interrompeu a sessão e perguntou aos senadores se poderia ser votado se Dilma continuaria com os direitos políticos ou não. Estava claro que não podia. Mas como ele foi nomeado por Dilma, né, então ele abriu essa brecha e a Câmara do Senado, foi a votação do Senado, concordou que ela pudesse ser candidata, contrariando formalmente, literalmente, o texto da lei, que diz que quando a pessoa é cassada, perde os direitos políticos imediatamente. Você vê esse mau exemplo partindo do próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, que jurou cumprir a Constituição, as leis da República, no ato da posse. E desculpe, que não dá para ler. Aliás, em uma certa ocasião, no debate com o Geraldo Freire, estava lá também debatendo comigo o Cristóvão Buarque, que foi reitor lá em Brasília, foi um grande senador,
E ele votou desse jeito, né? Eu disse num debate geral, eu falei, como é que Vossa Excelência vota como reitor, vota contrariando o texto constitucional? Com mal-estar, mas eu não podia deixar de fazer esse registro. Mas assim, me lembra aquela história, eu acho que, eu não lembro se foi Luís XIV, ou é Luís XVI. A lei, o Estado sou eu, a lei sou eu. Sabe, minha interpretação, olha, você pode interpretar o que você quiser, no final das contas, a minha interpretação é essa, e aí, em cima de uma interpretação muitas vezes fantasiosa, tá certo? Que eu me lembro uma ocasião que a Constituição fala que o líder, o chefe do Congresso, o líder do Congresso, o presidente do Congresso não pode ser reeleito. Tá mandando agora. Mas aí entenderam por 6-5 que podia. Eu disse, peraí, pô. Tá lá. A Constituição não é a que eu quero, mas é a Constituição que existe. Tem uma interpretação gramatical, às vezes, para ser cumprida. Porque o direito, Perazzo, não é uma ciência exata, feita matemática. 2 mais 2 são 4. No direito, você pode até, não, 2 mais 2 são 4, eu sou 22. O direito vive e pulsa pelas múltiplas interpretações. Por isso que ele é uma ciência mutante, uma ciência que vive sempre em mudança contínua. Mamãe citou uma expressão, sem estudar direito, ela me ensinou uma coisa que é fundamental. Ela, traduzindo o que era o direito, em poucas palavras ela disse, direito é lógica e bom senso codificado. Então essa lógica e bom senso vive um processo de ebulição, cada vez buscando mais a perfeição, o aperfeiçoamento com os fatos reais do dia a dia. Mas eu sou contra essa mudança dos juízes votarem contra a lei. Eles prometeram, ao tomar posse, juraram cumprir a lei e não modificar a lei. Se quem quer mudar a lei, vai ser parlamentar e não juiz. Por isso que, assim, começaram até a vir uma questão de mudança. Por exemplo, os precedentes qualificados, não é, que hoje está sendo cada vez mais forte para o STJ, o STF, TST. Ele disse, você que é juiz de primeira e segunda instância, você vai ter que ter essa interpretação que eu tenho, que é do Tribunal Superior. Porque senão, assim, tava virando o samba do crioulo doido. A primeira vara decidia de um jeito, a interpretação é minha e tal, e não tinha nenhuma... A lei estava completamente, gramaticalmente diferente do que dizia a lei e precisava de um recurso repetitivo para dizer o óbvio, às vezes, que é a interpretação gramatical de uma lei, sabe? Como eu digo, o direito vive e pulsa pelas múltiplas interpretações. Não é uma ciência exata, feita matemática, né? Na matemática você diz 2 mais 2 são 4, mas o advogado diz não, dá 22. Tudo é a interpretação do texto. Ô Clóvis, e hoje você estava com esse problema no teu token, e deu uma ajudinha aqui do técnico de informática, e me disse espontaneamente, sem problema nenhum, se eu vou representar o ministro Alexandre de Moraes no Conselho Nacional de Justiça. Tá aqui, ó, para quem quiser ver. Tá certo? Eu disse, o quê, rapaz? Ele disse, pois é. E aí vem aquela história. Achei muita coragem de sua parte, mas assim, eu acho que a expressão aqui no Nordeste, você não arruma um doido toda hora para fazer um negócio desse, não. Nem no Brasil. Porque, assim, ainda ontem eu soube que teve prisões, assim, pessoas que eu nem tô sabendo direito do que foi, mas uma conversa do WhatsApp abriu-se um inquérito que, assim, é uma questão que eu acho que vai ter que ser vista pelo o titular da ação penal, é o Ministério Público. No Brasil, eu sempre entendi que quem tinha a competência para investigar era o delegado e também o ministério, o promotor público, que também tem essa incumbência de investigar. Mas aí surgiu uma tese de que o Supremo poderia também investigar. Eu nunca tinha visto isso. Está errado, completamente errado isso. Então vamos lá, pode ficar à vontade para falar seu ponto de vista acerca disso aí. O que está existindo é uma guerra entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, que aprova as leis. Juízes que cumpriram, prometeram cumprir a lei.
Mas tem juízes, por exemplo, que saem do seu gabinete e vai ao Congresso Nacional para interferir no processo legislativo. Isso não é possível. Isso é um absurdo. O juiz que tem que ficar sentado no seu gabinete julgando aquilo que tem no seu gabinete. Vai sair e ir para a Câmara dos Deputados, interferir no processo legislativo. Que ocasião foi essa? O Barroso saiu do gabinete e os deputados estavam querendo fazer com que a apuração dos votos fosse auditável, e ele saiu do gabinete, foi pressionar e mudou os deputados. E saiu de lá pelo corredor e ainda disse assim: eleição não se ganha, se toma. Um comentário que ele fez, horrível isso. Está gravado em tudo que é internet, em tudo que é celular, todo mundo tem essa posição. Foi lamentável que um ministro supremo, que deveria dar exemplo do que deve ser feito, né? Cumprir a lei, julgar aquilo que está no processo, vá sair, vá para o gabinete onde os deputados estavam num processo elaborando leis e interfere, mudou com a pressão dele, mudou o número de deputados que estavam firmes no sentido de fazer uma lei que pudesse transformar o resultado dessas urnas eletrônicas num resultado capaz de ser auditado. Isso causa para todos nós uma perplexidade. Por que o ministro, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sai do gabinete e evita que essas urnas fossem auditáveis? Porque do jeito que está, Paulo Perazzo, o que é que acontece? 10 horas da noite, ei, ganhou fulano de tal, vamos para a rua. Qual é a prova concreta que a gente tem de que 2 mais 2 são 4? Quando você vai a um banco e pede, saca um dinheiro, você conta o dinheiro que o banco lhe dá. Mas ali não tem como contar. Aí diz, qual foi a prova que você fez de que a urna não está correta? Qual é a prova? Eu faço a minha pergunta, qual é a prova que você tem que a urna está correta? Porque não é auditável. Antigamente, o voto é secreto, mas a apuração do voto é um ato administrativo e tem que ser aberto isso para todo mundo. E, lamentavelmente, o presidente do TSE, que é o Barroso, sai do seu gabinete e toma essa providência absurda, inquestionavelmente absurda. E é isso que aos 78 anos de idade que eu tenho, eu não quero carregar esse crime de omissão comigo. Moro na fazenda, muito bem, confortavelmente, uma fazenda que me dá muito prazer, ali entre Gravatá e Bezerros, e eu, aos 78 anos de idade, não queria carregar comigo esse crime de omissão, de não modificar, Perazzo, o critério de nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é justo que o artigo 101, parágrafo único da Constituição Federal, estabelece que só o presidente da República pode nomear os ministros. Os ministros ficam devendo favores. Ô Clóvis, mas a gente viu outro dia, aspas, doido aspas, que peitou e foi preso Roberto Jefferson. Você fica nessa... como é que você se sente, baby? Roberto Jefferson peitou, foi lá e foi preso. Você está aqui, apresentou um processo contra Alexandre de Moraes. Como é que você lida com essa possibilidade de dizer, olha, virei inimigo da corte e agora vai vir chumbo grosso para cima de mim? Porque eu não aprendi, ele chamou do levou ridículo, que tanto do mesmo modo que aquele deputado Silveira, que também disse que queria rolar a cabeça do ministro. Isso pode, a gente tem que respeito, ele é autoridade. Agora, dentro desse critério de respeito, você pode discordar e deve discordar. Não como eu estou fazendo aqui agora. Eu tenho o maior respeito, é um ministro, mas ele também tem responsabilidade com o que ele assumiu ao tomar posse, botou a mão na Constituição, eu juro, cumprir as leis da República. Vou até abrir aqui um pouquinho, porque afinal de contas, se não é público o processo, eu vou aqui dar uma olhada no que é que você escreveu aqui. Aqui você fez uma ação do ministro integrante do Supremo, presidente do TSE. A impugnação do Alexandre O Moraes. impugnante. Vou passando aqui enquanto você vai falando. O que foi que aconteceu que você te foi levou a tomar essa medida? No dia 7 de setembro. Do ano passado. Do ano passado. O Sim. presidente Messias Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, gritou em alto e bom som em praça pública. Alexandre Moraes era um canalha. Está gravado isso.
E eu acho que, diante de um comportamento, o ministro tinha duas atitudes. Se afastar do processo, entrar com um processo crime contra o presidente, com ação e danos morais. Esse era o papel que qualquer juiz de primeira instância faz. Mas não. O erro é de aceitar isso. Não houve nenhum pedido de desculpa do presidente. Não existimos em lugar nenhum. E ele continua no processo e tomando atitudes que ultrapassam o seu limite magistrado. Por exemplo, ele proibiu que o presidente da República nomeasse, está na lei, o superintendente da Polícia Federal. Proibiu. Qual o fundamento? Não, porque ele diz que ele é amigo da família. Isso não é coisa que se possa admitir um negócio desse. Tantas e tantas outras que têm sido tomadas, mas basicamente, eu me refiro basicamente ao fato dele ter sido ofendido pelo presidente da República publicamente. Eu achei até um exagero do presidente. Olha, no final das contas, o presidente da República chama o ministro do Supremo Tribunal Federal na televisão, no dia 7 de setembro, para o mundo inteiro assistir. Você é um canalha! Logicamente, que o magistrado tomou uma decisão de defesa do seu patrimônio moral, que era entrar com a ação, cobrando danos morais, para que o presidente da República fosse condenado, e se afastar do processo, que o juiz não pode julgar com ódio. O juiz não pode julgar com ódio, não é um lutador de boxe, de karatê, que troca burro, pontapé para lá e para cá. Não, ele tem que se afastar. O magistrado tem que conter esse comportamento. Ele foi ferido. Ele então se afastava e entrava com um processo crime contra o presidente da República, cobrando danos morais. Agora, no instante que ele fizesse isso, ele quieto. Né? E hoje, ele é presidente do TSE. Eu indago. Se der 3-3, são 7 membros. O voto dele, logicamente que não será favorável ao presidente da República. Ele foi ofendido, está na cabeça dele, está no coração dele que ele foi ofendido. Ele não tenho dúvida que ele não terá equilíbrio para votar contra o presidente, dando 3-3. Por isso, eu proponho o afastamento do ministro com o suspeito de presidir esse pleito tão tumultuado. E começou a ser tumultuado com a época do Barroso, e foi para a Câmara dos Deputados proibir o aperfeiçoamento da apuração dos votos. A mesma coisa, Perazzo. Você é morador de um prédio, vamos eleger um síndico. Terminada a votação, os condôminos votam, aí um deles leva a urna lá para trás. Olha, ganhou fulano de tal. Cadê o voto? Não, está esperado. Tá, ninguém pode ver, não. Isso é um péssimo exemplo. Péssimo exemplo que se deu ao país. As urnas, ele bradou que no seu ambiente lá, quando ele tomou posse, o presidente do TSE, o presidente da República, ele foi lá convidar o presidente da República para assistir. O presidente da República, com toda boa fé, foi para lá e sentou-se, assistir a posse. Ele, em alto som, bradou que as urnas eram corretas, que a apuração era perfeita, transparente. Como transparente? Como transparente se o sujeito não tem condições de fazer auditar essas urnas? Então isso causa uma perplexidade no mundo jurídico. Eu, com 78 anos, não estou para engolir mais isso. Não tenho interesse absolutamente nada, mas apenas de fazer valer aquilo que eu aprendi, que é o direito, cumprir a lei. Né? Que uma eleição de presidente da República, que não pode ser auditada, 10 horas da noite, o TSE grita, ganhou fulano e tal. E como é que eu vou apurar? Porque o voto é um voto secreto. É um ato secreto do eleitor. Direito que ele tem. Mas a apuração é um processo administrativo público. Eu me recordo que o papai, na época, antigamente, o papai foi vereador, o vereador mais votado aqui da cidade. O segundo não tinha nem a metade. Aqui de Recife? De Recife, foi. E a gente, eu jovem, acompanhava a apuração, passava 15 botando aqueles papéis e a gente de olho para ver se não tinha safadeza, e alguns vogais que participavam disso, e terminava o resultado, claro, urna por urna. O papai tinha uma urna e votavam 330 eleitores, ele tinha 328. Patinete, Marcelo, uma certa ocasião me descobre, eu me surpreendia com aquela votação do seu pai, porque o papai fez tudo. Eu só um detalhe, eu era tão ligado a esse pessoal lá no Alto Zé do Pinho, que eu pedia sempre para comprar uma bicicleta para mim.
para um mês, que esse carro ruim. Aí a casa do morador, o telhado caía, e quem terminou me dando essa bicicleta foi meu avô, o Oliver. Então, é um fato só para lembrar. Né? Então, o que existe, eu estou contando isso porque eu acompanhava a apuração, eu ia para lá, ver a apuração nos clubes, entendeu? Internacional, com o português, as urnas que ele tinha. Quer dizer, um ato administrativo que hoje não tem mais. Hoje não tem mais, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por mais que digam que lá na posse do Alexandre Moraes, do ministro Alexandre Moraes, que é uma pessoa inteligente, mas eu estou vendo que está gerando. Ele fez com que a plateia, ele cercado de pessoas como casacudos, bichos, advogados, fez a plateia subir, ficar em pé, batendo palma, porque ele disse que as urnas eram transparentes, que a apuração era transparente e que eram rigorosamente corretas, e todo mundo batendo palma, e o presidente da República, que foi chamado, foi convidado para ir para a solenidade, ficou acuado, todo mundo batendo palma contra o presidente. E o presidente está querendo apenas o quê? Que os votos sejam auditáveis. Como é que eu provo que houve fraude? Como é que eu provo que aqueles votos estão certos? E citou o exemplo que os hackers passaram 8 meses transitando dentro do processo eletrônico no TSE, inclusive com senhas de ministro, com senhas de funcionários. Aí o Supremo disse, não, mas foi concluído que não houve uma alteração. Quem sabe que houve ou não houve? Quem sabe? O certo é que... Isso eu concordo em gênero... Porque, vê só, tu não é técnico de informática, tu não é programador. Alguém te disse. Alguém te disse, olha, é seguro. É só isso. Você não pode dizer é seguro, não é, se você não entende de linguagem de programação. Aí, o que eu acho, sabe, Clóvis, é o seguinte, que a gente tem que ter cada vez mais esses instrumentos de auditoria. Isso. Auditoria. Por quê? Porque é o seguinte, pode ser até que um sentimento dele diga, não, eu já conversei com todos os técnicos me disseram isso, só que os técnicos podem não estar na altura do hacker, não sabe? Então, assim, em algum momento a gente vai ter que ter instrumentos de verificação cada vez mais e mais e mais. Para quê? Para que a gente... Olha, dispositivo eletrônico não tem jeito. Não tem seguro. O cara vai dar um jeito. Ah, não, porque é seguro, porque... Olha, mas assim, vamos auditar cada vez mais. E aí você me falou de um assunto que eu acho que até vi o ministro Barroso falando, vai gerar recontagem, vai gerar... Aí eu me lembrei de um problema que é mundial, mas é a tal da jurisprudência defensiva. Olha, eu vou negar isso aqui, sabe por quê? Porque senão o mundo todo vai botar um processo na justiça e eu não vou ter condições de trabalhar. Então, isso fala na academia, assim, academia na academia do direito. Isso é uma voz corrente que se discute pouco fora da academia, mas você já viu na sua... Quando você era magistrado, o cara dizia, pô, não faz isso não vota desse jeito não, senão o tribunal vai ficar abarrotado. Você já viu isso alguma vez? Nunca. Eu já vi a apuração na Câmara Municipal do Recife como vereador, e os vereadores me ensinaram um fato, contaram que eles pegavam a cédula, cada vereador ia votar na... Davam um furo. Fulano de tal. Lá de direito, tal, o furo de fulano de tal. Ele saía marcando e descobria quem tinha votado a favor ou não contra o presidente. Aquela chapa. Sim. E isso me causou surpresa, né? Ou seja, já estava clonado. No papel já tinha E ninguém sabia, porque um furozinho com alfinete naquela cédula, ninguém percebe. Então foi uma coisa que escancarou-se. Olha, Cláudio, teu voto foi fulano e tal. Como é que você... Isso na Câmara Municipal do Recife. Mas quando eu fui vereador por 8 anos, 2 mandatos. Mas o certo é, voltando ao tema central, é que, em nome da celeridade da apuração desses votos, que abdica a segurança
transparência da apuração. E Esse foi, é que é o e, problema. foi, e foi inclusive proposto, e a gente, meu Deus, quando a gente tem tantos gastos, né? Por que não mais esse? Olha, vamos. Não é voltar para o papel, não é voltar para a urna de papel, Isso. não é voltar para aquela caixinha que a gente colocava. Mas assim, por que não a gente ter suplementos à urna eletrônica? Por exemplo, olha, você vota e sai um comprovante Isso. que você não manipula. Né? Eu achei isso uma ideia cabível, interessante. Outra- Não é nem a favor de A, nem de B, não. É em favor de A e de B, sabe? Outra, Sempre. outra também Ah. interessante é que a publicação do resultado fosse tribunais. Cada tribunal dava seu resultado. Essa é apenas converge para o Tribunal Eleitoral. Tudo converge. A apuração é dada e publicada pelo Tribunal Eleitoral. Então, sendo que a urna foi fraudada ou que vai ser fraudada. Mas que pode ser melhorada. Né? Pode Tem a ser dúvida, ter Pode outra maneiras de se não acrescentar pode ser auditagem, né? rechaçada de plano. Sim. De plano, não. Aqui é tudo seguro, tudo perfeito, tudo honesto. E o povo batendo palma, os casacudos na posse dele. E o presidente, que sempre defendeu essa tese de auditáveis, o presidente ficou ali, tocado pela pressão das palmas de pessoas ligadas, os casacudos ligaram para o ministro. E eu quero dizer, eu gostaria muito que esse discurso do ministro Alexandre fosse feito lá no dia 7 de setembro, tem um povo. Que discurso? É esse que ele fez o discurso dele da posse dele, dizendo que as urnas, elogiando as urnas, que as urnas eram seguras, que o resultado era transparente, seguro, rápido. Eu quero que ele faça esse discurso no dia 7 de setembro, perante o povo, porque ali não tinha povo, não. Ali só tinha casacudo, ministros, advogados, parentes de juízes. Então, aplaudiram e deixaram o presidente da República encurralado. Foi triste. Ele foi chamado, foi levado o convite para ele ir para lá. Eu não dizia, essa expressão arapuca, expressão muito grosseira, muito chula, mas o presidente se profundamente tocado. A gente lia o rosto, o semblante do presidente, aquele constrangimento, e seu povo aplaudindo de pé. De pé o ministro Alexandre Moraes, que elogiava o sistema de apuração. Qual é a prova que tem que estar correto? Eu também não tenho prova de que foi incorreto. Mas tem que ter a prova de que os 2 mais 2 são 4. Quando você vai num banco saca com dinheiro, você conta o dinheiro que você recebeu. Ou você, senão ele botou certo, ou tirou o dinheiro certo e botou no bolso. Não, você vai contar. Tem que ter esse processo de apuração. Não, e outra coisa, eu me lembro que o próprio Brizola, que é de esquerda, eu me lembro que ele dizia, olha, estou muito preocupado com essa questão de urna, a gente não sabe o que eles vão botar lá. Então, assim, não é uma questão de hoje, nem de uma corrente A, de uma corrente B. Já se falava isso há muito tempo atrás, né? Porque afinal, você acha que está certo, mas assim, você não sabe até que ponto alguém colocou alguma coisa e assim... Auditagem. Sempre, quanto mais auditagem na minha cabeça, melhor. Nem a favor de A, nem de B, mas pelo o correto, né? Com respeito ao voto do eleitor. Agora, isso toma uma dimensão muito maior, Eraso, porque nós estamos diante de um antagonismo tremendo. Representado pelo ex-presidente Lula, que é da esquerda, o representante da direita, que é... 9 desses ministros foram nomeados por Lula, por Dilma e por Temer. 9. Bolsonaro só nomeou 2. Eu não acho certo Bolsonaro nomear os 9, nem acho certo o pessoal da esquerda nomear os 11. O que deve existir é um conjunto de forças, área jurídica, como eu proponho, né, que sejam 2 advogados eleitos pelos colegas nacionalmente, com mandato de 8 anos, nada de vitaliciedade. Prorrogável por mais. Você propôs isso? Vou propor, um dos temas da minha candidatura é essa. E, primeiro, o problema dessa. Está o ministro Alexandre de Moraes dessa situação, porque, na minha ótica, ele não tem equilíbrio emocional diante da gravidade do nome que foi assacado contra ele pelo presidente da República. Qualquer um se incomoda.
você, na época que era magistrado, você já foi propositalmente, digamos assim, agredido, ainda que embora, para que você não fosse o juiz da causa, ou seja, Não. o cara criava uma suspeição, Não. mas você ouvia falar disso, como é que era? Não. Eu Deve ter acontecido na tua... Quantos anos de juiz, passei Clóvis? 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, Mas assim... nunca tive. Eu tive um fato que eu me arrependi muito. Ali na Estrada da Batalha, o sujeito criou uma mudança de óleo, até um rapaz da Chesf, ele sem camisa, cortando um pouco. Eu me identifiquei como juiz do tribunal, ele estava mudando o óleo do meu carro, e aí ele disse, professor, doutor Cláudio, eu estou com muita revolta da Justiça do Trabalho, porque eu perdi um processo assim, e eu disse incontinente, esse processo que jogou frio. E o camarada parou, a força, cortando o corpo. E aí eu disse, fui eu que julguei, agora vou lhe explicar por que você perdeu. Ele questionou, né? Mas eu vi a hora, o camarada estava forçado, que foi uma loucura, eu não devia ter dito isso. Assumi, fui eu que julguei o processo está errado por isso. E ele me agradeceu. Mas foi uma atitude assim, precipitada minha, de ser transparente demais, não é? A verdade que eu julguei. Olha, Gilmar Mendes, ele está propondo um semipresidencialismo, que, na verdade, seria a ideia da volta do poder moderador. Ele né? ia ser candidato a deputado ou a senador para propor isso, né? Não como um ministro está propondo isso. Ele devia ser candidato a senador, a deputado federal. Agora, se ele ser ministro e está dando sugestão, acho certo isso. Essa questão do ativismo legislativo, não, começando no legislativo, até que ponto, veja, você tem forças, a lei, ela é um denominador comum de interesses, de vontades, de visão de mundo. Então, assim, eu até entendo que algum juiz possa se manifestar no processo legislativo, porque, afinal de contas, ele é um dos atores que compõem o mundo. Mas, assim, às vezes a gente vê que não fica no discurso acadêmico. A gente vê que passa do discurso acadêmico e vai para um discurso que, às vezes, olha, eu estou de olho em você, eu quero desse jeito. Quer dizer, tem um peso maior. A gente tem que ver até que ponto... sugestão, isso qualquer vereador, deputado estadual, federal, estou falando de todos os níveis. E a segunda coisa é que o poder moderador, eu sempre vi com bons olhos no seguinte sentido. Olha, quando era a questão de Dom Pedro, ele era tinha 3 poderes, tinha César, tinha Senado e tinha os pretores. Quando os 3 estavam brigando demais aqui, opa, vou botar ordem na casa. Por quê? Porque era um cara que não estava dependendo do político, ele não estava dependendo do... Então, assim, ele estava... e, assim, eu sempre gosto muito de história do Brasil, e a parte de Dom Pedro foi muito boa, muito desenvolvimento, sabe? Ele contribuiu, assim... solidamente para a abolição da escravatura. Ele foi um período de progresso para o país, de estabilidade para o país, e era com essa figura do poder moderador, que às vezes entravam os liberais, que eram os progressistas de hoje, às vezes entravam os conservadores, que são os conservadores de hoje, e ele ficava no meio de... deixava um, deixava o outro, mas botava panos quentes. Exatamente. O que é que tu acha dessa ideia, Clóvis? Eu acho... falta dizer raciocínio de que o Supremo Tribunal Federal deve ser constituído de 2 advogados de 8 anos, eleitos pelos colegas, 2 juízes de carreira, sem interferência nenhuma do presidente da República, 2 do Ministério Público, 2 do STJ, todos com mandato de 8 anos, 2 da Câmara, 2 do Senado e só 3 do presidente da República. Aí nós teremos um Supremo Tribunal Federal absolutamente isento das políticas, né? Porque eles estão calcados nas bases, nas pilares do direito. Eu atendo os advogados e eles não precisam ser nomeados.
são escolhidos pela sua categoria. 2 advogados, 2 juízes de carreira, 2 do Ministério Público, 2 do STJ, aquela corte que fica abaixo do Supremo, 2 da Câmara, que representa o povo, 2 do Senado, que representa o Estado, e apenas 3 do Presidente da República. Então, eu acho que nós tivermos o Supremo, e é essa a razão da minha candidatura, exclusivamente mudar. Eu pedi a Deus que me desse a humildade de reconhecer isso, de proclamar, me desse uma sugestão que eu pudesse transformar o nosso Supremo uma corte respeitada, uma corte amada, querida. E passei esse exemplo a um deputado, Fernando Rodolfo, que é do meu partido. Ele passou aqui com essa ideia, disse: sou deve defender isso, por que o senhor não vai? Eu achei que seria uma omissão de não enfrentar esse problema, defender. Já procurei saber todo mundo. Critique, veja alguma coisa que está errada nisso, para aperfeiçoar. Quero ser o dono da verdade. E até agora não encontrei ninguém que me dissesse que esse projeto estava errado. Eu quero ser deputado federal exclusivamente para que o nosso Supremo seja respeitado, seja amado. O atual Supremo, meu caro Perazzo, eu não sei se você viu, fizeram banheiros químicos e botaram no retrato de cada sanitário o rosto de cada Rio Grande do Sul. Por conta de quê? Decisões. O ministro é nomeado determinadamente e fica no mínimo com o processo de gratidão. Pode votar com gratidão, sobretudo a Suprema Corte. Por isso que eu quero pulverizar o critério de nomeação desses ministros, de preenchimento de cargo. Nomeação só vão ter 3 do Presidente da República. Os outros serão todos eleitos pelas categorias vinculadas ao direito. Eu acho que isso atende perfeitamente. Acabar com esse ânimo. Foram nomeados tantos por Bolsonaro, tantos por Lula, tantos por Dilma. Eu sei que votar. E mais, o Lula, em certa ocasião, gritou: os ministros estão acovardados. Tiraram ele da cadeia com um embargo de declaração. Depois do processo, passaram vários tribunais, tudo por unanimidade. As confissões de devolução do dinheiro. Choca o mundo jurídico. Tirar esse elemento da cadeia depois que grita que os ministros estavam acovardados. Embargo declaratório, que é um processo de lapidação da sentença, não é um processo que reconhece que o Sérgio Moro não era o competente para julgar, era o de Brasília. Isso estarrece a opinião pública. Quem pensa no direito, quem pensa na rigidez do direito, da honestidade, do equilíbrio, toca profundamente em todos nós. E foi por conta disso que eu sou candidato, para oferecer ao meu país essa oportunidade de fazer um Supremo Tribunal Federal absolutamente isento de paixões políticas, porque ele não fica devendo favor a ninguém, fica responsável perante a sua categoria profissional, né? Esse que ele tem que dar satisfação do comportamento dele. E penso até, meu caro Perazzo, em que existe na Inglaterra um voto de desconfiança se por aquele ministro indicado pelos advogados, indicado pelo Ministério Público, fugir da sua linha correta, e haja uma reunião, uma eleição e o voto de desconfiança se ele perca o mandato, o resto do mandato. Você fazer com que as coisas sejam perfeitas, de acordo com a lei, de acordo com todo mundo, fique satisfeito. Agora, 9 ministros nomeados por político, 2 do outro, está bem para nosso país. Por isso que existe essa guerra permanente entre esquerda e direita e que redunda, vai tudo desabar no Supremo Tribunal Federal. Mas assim, eu fico vendo, por exemplo, a questão do aborto lá no México. A Suprema Corte do México, ela determinou, entendeu que era constitucional o aborto. Aí pediram uma palavra do presidente que ele ia se manifestar. Ele disse: olha, isso foi uma decisão do Supremo, cabe tomar partido. Eu fiquei profundamente impressionado com dizendo: olha, tomar partido é você ser progressista ou você ser conservador. Então você vai tentar, dentro do âmbito político, trazer leis conservadoras ou trazer leis progressistas.
É tomar partido. O que é que eu entendo sobre o aborto? Eu sou a favor ou contra? E por quê? Isso é liberdade de expressão, você... Mas aí, você diz, olha, aqueles caras tomaram essa decisão e não me cabe tomar partido. O presidente do México falou isso. Ou seja, ele estava dizendo que ele não tinha poder, ele não tinha lugar de fala, ele não tinha capacidade jurídica para se meter numa questão que era superior que ele, porque não me cabe tomar partido. Ou seja, todo cidadão tem que tomar partido, sim, de algo. O que é que você quer da vida? Sobretudo o presidente da República. Todos. Porque assim, se você disser, ó, esses caras vão decidir do jeito que quer. Então, ou seja, se eles forem progressistas, eles vão entender a Constituição toda como progressista, puxando para o lado progressista, e se ele for conservador, só para o lado conservador, e você vai ficar simplesmente como um espectador. Assim, você não adianta você estar na ponta tendo suas opiniões e chega o presidente, não me cabe tomar partido sobre isso. Ou seja, você se alijou de qualquer discussão política, de entendimento, de direcionamento do mundo, como eu quero que o mundo se direcione, para jogar na mão de uma corte. Ou seja, magistrado supremo da nação. Não é? Então não me cabe tomar partido. Eu achei tão covarde. Sabe? Eu achei tão assim. Política. Peraí, político que não quer tomar partido sabe, de situações que são políticas. Você não pode deixar. Você tem que se expressar. Inclusive, sabe, Clóvis, eu mesmo não queria mais votar em candidatos. Eu queria votar em ideias, legendas. Eu queria ter um número para votar. Quem olha, eu sou mais à esquerda, vote nesse número. Eu sou mais à direita, eu voto. Porque você não vai ter controle de cada deputado, de como ele agiu. Ou seja, eu prefiro votar numa ideia, num conjunto de ideias, num combo de ideias, seja ela qual for, sabe? E você começar, olha, esse grupo aqui se alinha mais com as ideias que eu tenho da vida. Estou entendendo. Sabe? No caso, viu, Peraz, desse Porto, eu me antecipo, fui vereador. Fui ginecologista do gabinete das pessoas. Na época, até uns 15 dias atrás, a legislação de só podia fazer ligação quando tivesse 25 anos e 2 filhos e ainda passando por... Nós da classe média podemos fazer tranquilamente o planejamento familiar que nós fazemos. Mas o pobre tem essa dificuldade. Então eu acho que o Estado deveria estimular as pessoas pobres a fazer ligação. Esses filhos que nascem com 6, 7, 8 anos de bolsa são condenados a viver na marginalização sem ter dado causa para isso. Não há emprego, não há instrução, não há educação, eles são marginalizados. Então, antes do aborto, eu defendo essa tese do planejamento familiar. O Estado estimule as pessoas pobres a fazer seu planejamento familiar, com ligação de trompas, ou fazer a vasectomia do marido, mas que o Estado não se omita nisso. Pelo contrário, o Estado só pode fazer ligação de trompa tendo 25 anos, 2 filhos e ainda passando por uma psicóloga. Veja, nós da classe média não temos isso. Não temos isso. Nós fazemos o que queremos e resolve o problema. Mas o pobre tem essa dificuldade. E é isso que eu também, uma das bandeiras minhas que eu vou defender. Agora, de tanto se bater nessa tecla, reduzir de 25 para 21. Mas continua esse processo de tecnologia e ausência do Estado. Procurar. Quem quiser fazer a ligação de trompa, o próprio Estado faz. Graça, com a maior rapidez. É uma maneira de se competir com a classe média que tem a oportunidade de fazer. E aí a gente evita essas crianças no meio da rua. A gente vê condenadas, coisas. Sem nunca ter dado motivo, apenas porque nasceram de forma indevida, prole numérica, coitado que eles
condenados a viver nesse de baixaria, droga, de entorpecente. Isso me choca profundamente. Ô, Clóvis, tu já andou muito pelas periferias, eu acho, né? Era votado no Alto Serupim, aí tinha, e na Vila São Miguel, onde eu centro educativo que ia ter, eu gastava todos os meus recursos para atender essas crianças de balé clássico, balé. Estava tudo. Depois eu vi que o vereador, você separar a palavra vereador, fica vereador. Só faz ver a dor do. Engraçado, né? A etimologia das palavras, às vezes a gente se surpreende muito, sabe? Se aprofunda muito no mundo com exatamente, com a etimologia, porque a gente vai ver a dor. É um cara, um desembargador. Uma vez eu conversei sobre isso, desembargador. Ele tira um embargo. O embargo é o quê? É uma proibição, é um limite, é uma sanção, um freio. Então, foi embargado. Chega lá para desembargar. E às vezes até ele embarga, pior. Mas a ideia, né, etimológica é essa. Aperfeiçoar a lei, né? Tirar os embargos, é um tirador de embargos. E o vereador é um cara que vê a dor. Vai lá que ele vê a dor. Vereador. Essa hora lá no... Os ministros, os vereadores eram ver a dor. Eles levaram todos defendendo os vereadores. O ministro. Eu sempre acho isso, sabe? Que o vereador, ele é o único político que você tem acesso real. Que mais sofre. Sabe? Que mais sofre. É o que você encontra lá no supermercado. Aí o deputado estadual e o federal o que é que isso tem a ver com o presidente e o presidente do Senado e tal? É o seguinte, olha, tu não tem o telefone do deputado estadual, mas o vereador tem. E sábado ele mora. Tu não tem acesso às reuniões partidárias, mas o vereador tem. E ele fala, ele traduz, olha, o povo está dizendo assim, o povo está dizendo assado. Então, assim, é uma maneira de você democratizar quem faz as leis. Quem faz as leis para valer no Brasil é senador e deputado federal. Deputado estadual tem uma competência legislativa muito pequena, o vereador menor ainda. Mas assim, eles fazem ressoar muito a voz, né? O parlamentar que tem mais vereador. Nessa ocasião, conversando com o vereador lá de Peixe, ele disse, olha, eu estou à janela. Minha janela já tem um buraquinho na porta, tem que bater para acordar ele. Coisas urgentes. Está ligado ao povo, ele não pode fugir. O deputado viaja, o deputado federal vive longe. O vereador é aquele que está próximo ao quem sente mais. Por isso que eu defendo, quanto mais poderes a gente der às prefeituras e municípios, melhor ainda, porque entre chegar o dinheiro do Congresso Nacional às câmaras, aos munícipes, tem uma série de apelos e desvio de até chegar ao município. No caso, inclusive, o Barros era candidato a presidente da República, chamou um prefeito para ganhar a eleição. O que é que eu preciso? É uma ponte, tal, eleição. Eu procuro saber quanto é a ponte. E quanto era 300 mil. Não é só 300, não. Logo assim, vai para você mexer nos 300, senão a ponte não fica pronta. Quer dizer, entre o dinheiro de Brasília e chegar efetivamente ao povo, existe esse processo de corrupção. É lamentável. Tu já fosse do Poder Executivo também, prefeito? Não. Tu foi advogado? Advogado. Juiz? E vereador. Vereador. E fui suplente de Eduardo. Eduardo. Mas agora eu
nem pensava nisso. 78, 78, na chuteira, né? Mas eu achava que era um crime imperdoável de eu deixasse totalmente realizado, fala de esquerda e o outro não. Aí não merece. A Suprema Corte do país merece respeito, merece maior carinho, maior apreço. Nunca vi isso. Nunca vi isso, rapaz, de vários ministros. Aconteceu outra coisa que também leva a isso, são os julgamentos televisionados. Isso, às vezes, mas eu defendo unhas e dentes, reflexão, todo respeito, e como nós devemos ter um Supremo isento dessas paixões. Ô, Clóvis, uma vez eu estava conversando, daqui a pouco eu lembro o nome do advogado, ele disse, olha, hoje o verdadeiro poder é o poder judiciário. É quem manda prender e é quem manda soltar. E aí a gente já viu a dança das cadeiras durante a história. Teve uma hora que o poder executivo, César, mandava prender e mandava soltar. A gente teve momentos na história do parlamentarismo, que era o parlamento que mandava prender e mandava soltar. E agora a gente está vendo assim um momento, eu acho que poderia ser chamado de a República dos Juízes, que é quem está dando a palavra final de dizer quem está preso e quem está solto. Como é que você vê assim que historicamente de Roma para cá a gente viu sempre César ter mais poder, o Senado às vezes tirava um César, fazia um impeachment que na época mandava matar o César, que acontecia episódio até tu, Brutus, que foi o próprio filho, que era um dos senadores, matou ele. Quausque et abutere paciência nostra. Como é? Como é? Quausque et abutere paciência nostra. Até quando abusarás da nossa paciência? Ah, rapaz, eu não conhecia essa não. Abutere paciência. Pois é. Então César às vezes mandava mais, às vezes o Senado tomava as rédeas de César. Eu tô falando de Roma, viu, gente? Mas assim, eu não tinha visto de Roma pra cá, pelo menos, protagonismo tão grande dos pretores, que eram nomeados de César. Então sempre César, às vezes o Senado, mas os pretores nunca tiveram essa visibilidade que tem hoje, né? É por isso que eu estou buscando nesse conjunto jurídico apoio para a gente retornar sem paixão. É possível. Sei lá, um cara que seja tão assim seco que o cara nem torce para o A nem torce para o B, não consegue enxergar. Será que é possível mas ele isso? vai ter uma responsabilidade perante a sua categoria profissional. Se um juiz é nomeado pelo presidente da República, está satisfeito, você deve nesse o resto da vida. O resto da vida. Eu até gosto dele, o Toffoli, por exemplo. Tenho até apreço a ele. Como ele se importa. Ele o pau no concurso duas vezes. O Lula vai e nomeia ele. Eu pergunto a você. Ele está afetivamente ligado ao presidente ou não? Porque é a questão da gratidão até compreensível, mas não justificável num feito. É compreensível que o sujeito queira ajudar quem o nomeou, sem dar satisfação a ninguém. Caneta do presidente nomeia, passa apenas no Senado, que às vezes o Senado raramente, parece que só teve um caso de rejeitar a indicação do presidente. Não se ouve bem nas conversas com os senadores, só o caso. Mas eu acho isso uma temeridade. Jogar para o presidente da República, sobretudo nesse confronto ideológico que está existindo no país, nomear ministro, presidente da República. Essa tarefa é uma tarefa muito árdua, muito delicada, que não pode ser compartilhada só com uma pessoa. Pode ser dada a responsabilidade a sua pessoa. Ou faz parte da direita ou faz parte da esquerda. Isso, inclusive, meu caro Perazzo, aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Trump estava para terminar o mandato, aí ou faleceu ou se aposentou um ministro. Ele correu
para dar posse. Eu E o lembro. outro lado segurando para ele não dar posse. Quer dizer, isso não pode acontecer na Suprema mais alta Corte de Justiça. Então, eu acho que se eu for eleito, conseguir levar essa mensagem para os meus pares, de que nós devemos ter um Supremo Tribunal Federal eleito dessa forma, escolhido dessa forma, eu acho que o Brasil vai ser exemplo para o mundo inteiro a respeito disso. Em relação a essa representação que você fez no Conselho Nacional de Justiça, você entende que foi mais um ato político ou você espera um resultado? Porque, afinal de contas, o CNJ é presidido por Pelo Fux. É. Como é que você entende que vai haver essa dinâmica num processo como esse seu? Eu não acredito que reconhecer que o Alexandre de Moraes está impedido. Corporativismo. Muito corporativo. Eu fui juiz. E muita gente se reunia para, antes do lanche, discussão do tribunal. Quando eu já estava. Eu não acredito que eles tenham essa sensibilidade, essa humildade de reconhecer o Alexandre. Está emocionalmente vinculado aos fatos que ocorreram com ele. Né? Não acredito, mas eu cumpro com o meu papel. Eu vou fazer o meu papel de arguir esse tipo de procedimento e deixo ao clamor da sociedade e deles também essa minha postura, que eu não estou agredindo, eu estou apenas dentro do aspecto do direito, procurando o direito. Não é? Eu não fui em lugar nenhum para chamar nome de juiz, nem de ministro, e muito menos das esposas de ministro. O Roberto Jefferson é um grande tribuno, mas ele avançou em cima do nome das esposas de ministro, né? E com nomes pejorativos, por isso que ele está preso. Não é? Eu não chego. Ele é candidato ou não? Não sei se vão deixar ele ser candidato. Um tribuno extraordinário, mas ele exagerou nas suas posições, né? Chamando a esposa do ministro com nome pejorativo e que ela ganhava dinheiro dos processos. Eu procuro fular a mulher do juiz tal e isso vai ser resolvido, entendeu? Então é uma acusação muito séria e que eu não adentro nesse aspecto. Eu prefiro me fingir ao aspecto jurídico. No instante em que o ministro é chamado de canalha, ele só tem duas alternativas. Ou ele admitiu esse título de canalha, que eu não acredito que o Alexandre de Moraes aceite isso, ou ele vai dar o troco com a caneta. Né? Quando aí se argumenta, não, mas eles se reuniram agora e houve abraço para lá e para cá. Quando a gente quer pegar uma galinha para fazer ela de cabidela, ninguém joga pedra, joga milho. Né? Então eu não acredito no equilíbrio emocional desses ministros quando estão sendo acusados publicamente de canalha. Né? Vou botar aqui o item 6 do pedido à vista e à luz de tudo quanto foi exposto, caracterizada a falta funcional e processual do ministro Alexandre de Moraes. O postulante requer a imediata instauração de processo em face do referido ministro e a rápida intervenção desse conselho para, já liminarmente, suspender a sua atuação do referido ministro dos processos judiciais e administrativos que sejam referentes à pessoa do excelentíssimo presidente da República, excluindo-se desses feitos, assim como para retirá-lo de forma também liminar do comando do processo eleitoral de outubro próximo, especialmente da disputa do cargo de presidente da República. Tintas fortes, né? Como se diz no judiciário, né? Mas a verdade, né? Tudo que eu escrevi aí foi dentro do direito. Eu não estou agredindo, eu estou contando os fatos que ocorreram. No dia 7 de setembro, o presidente da República tomou essa atitude que eu acho até precipitada de chamar um ministro de canalha. Né? Eu acho que o presidente errou ele ter chamado um ministro de canalha. Mas errou também o outro de não tomar suas dores. Né? Então ficou isso muito nebuloso. Porque no instante que se é chamado de canalha e esse ministro ofendido não toma nenhuma providência legal, providência legal é essa. Não tem interesse em julgar o processo, né?
o que dá a entender isso. Por que ele não tomou essa medida de se afastar do processo, entrar com um processo crime de indenização? Porque se fizesse isso, ele não participava dos julgamentos. Ele estava fora dos julgamentos posteriores. Isso me deixa realmente preocupado com o que tem na cabeça do ministro, né? Clóvis, a gente tá já terminando. Tá aí atrás de você uma palavra muito forte. Vem da uma expressão, né? Muito forte. Eu acho que desde a Revolução Francesa bate-se muito nisso, nessa questão liberdade de expressão. Na Carta dos Direitos Humanos também se fala em liberdade de expressão. Na Constituição Federal se fala em liberdade de expressão, só que a liberdade de expressão, tirando do academicismo, tá certo? Da deontologia, deveria ser assim, deveria ser assado. Sabe que é uma coisa muito forte, porque num mundo que há muita perseguição, que A, B, C, D, a primeira vítima é você não poder falar. Sabe, em países orientais... Está acontecendo isso no Brasil. Já aconteceu o seguinte, de haver um estímulo de você delatar seu próprio pai delatar o filho, para poder ter um prestígiozinho com o César de plantão. Tá certo? E aí você vê as pessoas cada vez mais pensarem, mas não fazerem, porque tem muito medo de... Olha, eu não vou tomar partido. Deixa o mundo se arrebentar, mas eu não vou tomar partido. E aí acaba um grupo de barulhentos tomando o poder. Porque ele diz, olha, se você ficar calado, você fica vivo. Se você falar, ou você vai preso, ou você vai morto. Não estou falando daqui do Brasil, estou falando da história mundial. Sempre foi assim. Então eu queria que você desse, para fechar, essa palavrinha, essa expressão que está atrás aí de você, liberdade de expressão. O que é que você tem a falar da liberdade de expressão? Ela está sendo muito tolhida. Porque se alguém criticar, por exemplo, essas urnas eletrônicas na cabeça do ministro Alexandre Moraes, você está cometendo uma ofensa ao Poder Judiciário. Eu tenho o direito de debater, rapaz. Eu tenho o direito de dizer que está errado. Eu tenho o direito de dizer, quer ver o lado contrário? O Partido Comunista não devia ser legalizado. Por que o Partido Comunista quer? Quer democracia? Não quer. Mas lá existe o Partido Comunista do Brasil. Né? Em todo regime comunista não tem eleição. Você sabe como é que funciona. Então, isso é uma heresia. Partido Comunista defendendo legalizado num país democrático. Né? A mesma coisa, o sujeito, por exemplo, criticar o processo de apuração dessas urnas, que é um absurdo. É um absurdo não ter a prova de que aquilo é legal. Qual é a prova que tem que aquilo é legal? Qual é a prova de que não existe fraude? Aí você não provou que existiu fraude. Mas qual é a prova que você tem também que não teve fraude? Porque eles não querem o voto auditável. Né? E aí, ameaça. Eu já vi o ministro Alexandre Moraes dizer que prende e arrebenta quem vier defender a tese contrária. Eu estou me exigindo em termos técnicos, em termos jurídicos, né? Sem agredir ninguém. Tomei essa iniciativa de tomar essa medida contra o presidente, contra o ministro Alexandre Moraes, dentro da regra do direito. É um direito que eu tenho e que esse direito passou a existir no instante que eu me filiei ao partido e mais ainda, partido do presidente da República, que eu sou candidato. Então, uma atitude incorreta, não é? O defeituosa por parte do Supremo contra o meu presidente, eu estou sendo ofendido no meu direito, na minha expectativa de direito. Quando eu era só eleitor, eu não tinha tanta essa legitimidade. Mas no instante que eu sou candidato, defensor ardente do que o presidente da República defende, da seriedade, da responsabilidade do direito, da democracia, o presidente da República tem feito isso, acatou decisões absurdas do próprio Alexandre Moraes. Como é que o presidente da República, a competência é dele de nomear o superintendente da Polícia Federal? Saltou o ministro Alexandre Moraes e disse: você não pode nomear. Por que não pode? Porque dizem que esse delegado da Polícia Federal é amigo de seus filhos. Peraí, rapaz. Deixa ele cometer um crime? Deixa ele cometer um desatino?
Mas tomar essas atitudes dessa forma, outra feita, foi uma reunião interna do presidente da República com os seus ministros, e o ministro Celso de Mello mandou buscar a ata. A ata da reunião dos ministros com o presidente da República. Ora, então o presidente da República também tem o direito de saber o que é que ocorre com o cafezinho dos ministros, a conversa que tem lá. São certos absurdos que estão sendo praticados e com um radicalismo total. Por isso que eu defendo, meu caro Perazzo, que o nosso Supremo Tribunal Federal saia dessa raia dessa linha de paixão por quem o nomeou. Está aí o caso do Lula, homem condenado, por milhões e milhões, bilhões de recursos do nosso país foi esfacelado por esse pessoal. E buscam, através do embargo declaratório, reconhecer. E quem foram os ministros que julgaram? Exatamente os ministros que foram nomeados por eles. Não é? Reconhecer que o presidente Lula foi julgado por um juiz que não cabia, não é competido. Depois do processo passar várias vezes, em várias cortes, e Lula ter gritado: os ministros estão acovardados. São fatos reais. Então, por isso que eu quero tirar o meu Supremo Tribunal Federal dessa imagem profundamente negativa que está acontecendo atualmente por conta do radicalismo em favor de quem os nomeou. E tem o problema da gratidão, que eu quero tirar isso. O juiz não pode julgar por gratidão, nem com ódio, nem com favor. Isso é um absurdo. É por isso que eu sou candidato, Paulo, a deputado federal, para trazer essa mensagem para o Brasil inteiro, de que nós não podemos ter um Supremo Tribunal Federal guiado e nomeados por uma só facção política. Não pode ser por nenhuma. Deve pertencer ao mundo jurídico que sustenta o nosso Brasil. Advogados, juízes, promotores, Ministério Público, o TSE, o STJ, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Outro dia eu vi um deputado que disse uma coisa que eu achei muito coerente. Ele disse: olha, eu estava na Assembleia Constituinte. Eu vi o tema debatido. Em loco. Assim, se você pegar os anais da Constituição da Assembleia Constituinte, você vai ver, olha, o tema o valor que eu estou dando é esse. Então você consegue extrair qual era a intenção do cara. Alguns porque viram, outros porque estão lá, está escrito nos anais. Mas inventar outro assunto. Mas aí o intérprete de hoje, isso eu achei muito interessante. Ao invés de dizer, olha, vamos ver o que que foi debatido, o que foi o sentido teleológico do cara lá que fez do constituinte, disse. Então isso aí pra mim não vale nada. O que ele falou, eu entendo que pelo princípio da luz amarela, que a verdade é azul, eu entendo diferente e logo eu sei mais do que o constituinte. Porque você não quer saber o que o cara está dizendo ali. O que ele disse é irrelevante. O que foi debatido. Sabe, o que foi debatido, o que foi codificado, é irrelevante porque ele pega um princípio genérico que se aproxima mais dos valores pessoais dele. Da sua vontade. Né? E diz assim, olha, eu vou trazer para os meus valores pessoais e simplesmente ignora o que o constituinte queria. Debateu. Né, Clóvis? O que é que tu acha disso? Não tenha dúvida. E nós temos um exemplo do Ives Gandler, que questionou vários ministros em decisões, não é, que foram tomadas recentemente, e que ele disse textualmente que o assunto que foi debatido não foi dessa forma. O Ives Gandler defendeu isso umas 3 vezes. O jurisconsulta tem uns 80 anos, mas um grande ministro, um grande bacharel em direito, e infelizmente ele não tem mais idade para ser ministro do Supremo, né? Porque só com 70 anos e 75 é o limite para passar até lá. Com a lei da Bengala, que era 70 anos, 65 para tomar posse e 70 para sair na aposentadoria. Passaram para 75 para beneficiar mais exatamente a permanência de alguns ministros que poderiam estar fora já a essa altura do campeonato. Amigo, vamos lá. Temos mais 1 minuto para você fazer suas considerações finais e dar um fechamento, que
assim, foi impactante o que você disse, foi forte. Eu quero que você dê uma posição final, assim, para quem quer ouvir, assim, fique à vontade para falar. Bom, primeiramente agradecer a Deus que deu essa oportunidade de conversar com você, pois eu não estava programado. Eu estava programado para ir para a exposição de animais em Limoeiro ou a inauguração de uma loja aqui na Conselheira Guiado, Verde Fruta. Mas as coisas de Deus são assim. De repente ele me coloca aqui com você para permitir que a gente pudesse dar entrada nesse processo. E mais que isso, me trazer para o podcast aqui, nesse debate fabuloso. Eu estou profundamente agradecido a você e agradeço isso a Deus. Foi Deus que criou esse momento tão significativo para mim. Tá bom. Gente, eu acho que debate é isso, é a gente colher informações para poder tomar decisões fundamentado em informações. Eu acho que a informação é a melhor coisa. E como nosso amigo Geraldo Freire, vou convidá-lo qualquer hora dessa para vir para cá. Grande entrevistador, não sei como é que vai ser, um grande entrevistador como ele, está do outro lado. Mas ele sempre dizia uma coisa que eu gostava muito: o rádio é o livro do povo, sabe? E quantas pessoas não sabem ler ou não conseguem ler porque são analfabetos funcionais, não conseguem interpretar um texto. Mas um podcast como esse, a pessoa escuta, diz, ó, isso aqui tem mais sentido, aquilo ali não faz sentido nenhum. E aí, aos poucos, você vai criando sua imagem. Seus valores pessoais através de informações que o mundo vai nos fornecendo essas informações e a gente vai vendo o que faz sentido e o que não faz, né, Cláudio? Pessoas até que a gente nem acredita que sabem nos ensinar e às vezes nos ensinam coisas importantes. Sem dúvida. Quando você trouxe a Geraldo Freire, eu gostaria de estar aqui presente, porque eu admiro ele demais. Vou chamar amigo. por esses dias. Muito obrigado, meu caro Paulo. Foi um prazer e você nem sabia que era que tinha participado assim, sabe, Clóvis? Mas lá atrás você fez justiça e a justiça foi, no meu caso, foi importante. Assim, foi sem me conhecer, como eu acho que foi 99% do seu processo. Eu me recordo que você falou comigo isso. Foi, não foi? Eu acho que faltava era te mostrar. Foi exatamente, você me falou. Te mostrar, eu tive alguma participação nesse processo, eu mandei buscar alguma coisa que existiu. E Deus me trouxe hoje aqui para lhe agradecer o gesto que ele primeiro de dar entrada no processo, que ninguém sabia mexer nesse token. E sua área técnica resolveu o problema. E depois que eu concluí no ponto culminante, me dando a oportunidade de falar nesse podcast a respeito desse tema tão importante que é a suspeição que eu levantei sobre o ministro Alexandre Moraes. Com todo respeito, né, que ele me merece, mas o juiz não pode julgar por emoção. Para terminar, fique à vontade para curtir, também se descurtir às vezes faz parte da liberdade de expressão, curtir ou descurtir, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e se você gostou do podcast, compartilhe para mais gente ver, porque você forma a sua opinião a partir disso aí. Paulo, eu quero inclusive agradecer porque é a primeira pessoa que me entrevista depois de ter dado 10 minutos depois de ter dado entrada nesse processo aqui no seu gabinete. Eu vou lhe ficar grato pro resto da minha vida. Essa é uma história um fato que a gente não pode apagar nunca. A minha gratidão, meu respeito e a minha admiração pela sua conduta de um grande advogado que cuida muito do problema previdenciário de toda a sociedade, sobretudo as pessoas pobres e humildes que não têm condições de pagar um advogado. E você atende a todos eles com o maior carinho, com o maior apreço. O seu conceito aqui perante os que lhe buscam é extremamente elevado. Muito obrigado. Parabéns, Paulo. Grande abraço e até o próximo podcast.